Bom, boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo ciclo Enegrecendo Currículos. Hoje a gente vai discutir quem cuida de mim, experiência de mulheres negras na saúde. Esse ciclo que a gente faz de formação faz parte da pesquisa do Enegrecendo Currículos, as relações raciais nos cursos de medicina nas universidades públicas de Pernambuco. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Maravilha, obrigada. A pesquisa, o projeto de pesquisa é desenvolvido pelo Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica, AIE, do Departamento de Antropologia e Museologia, e tem o financiamento da FACEP, através do edital 29/2021, que tem os estudos étnicos raciais Solano Timbrado. Esse projeto de pesquisa tem algumas parcerias, através da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, a diretoria da Universidade de Pernambuco, Monticampo e Garanhuns, a Universidade Estadual de Pernambuco, campus Serra Talhada, através do curso de Medicina, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, através da Coordenação de Atenção à Saúde da População Negra, a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, o coletivo Negrex, que é o coletivo de médicos negros e estudantes de medicina de Pernambuco, o coletivo Escutas Pretas, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFPE, Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnicos-Raciais, também da UFPE, e o Instituto Papiro, Pesquisa Antropológica e Social. A pesquisa é coordenada, pela professora doutora Ana Cláudia Rodrigues, que vai falar para a gente hoje um pouco sobre a pesquisa dela, e o objetivo da pesquisa é analisar as relações raciais, e como essas relações raciais são abordadas nos currículos do curso de medicina em Pernambuco, e com isso contribuir, com a criação de conteúdos de audiovisual pautada na epistemologia, nas epistemologias negras, que possam incidir no conhecimento teórico e tecnológico em saúde, fazer o mapeamento do estado da arte e da educação para as relações raciais nos cursos de medicina de Pernambuco, ter um levantamento de docentes e discentes autodeclarados negros no curso de medicina, nos cursos, identificar pessoas negras no estado de Pernambuco que têm contribuído, com questões importantes para o campo da saúde e questões raciais. Tá? Essa pesquisa tem abordado, tem alcançado os campos de Recife, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada. E hoje, no nosso segundo ciclo Enegrecendo Currículos, a gente discute quem cuida de mim, experiência de mulheres negras na saúde, com os resultados da pesquisa de pós-doutorado da professora Ana Cláudia Rodrigues da Silva. Ela é professora adjunta do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, doutora em Antropologia também pela UFPE, desenvolveu a pesquisa de doutorado sobre saúde da população negra, tem a publicação de um livro compartilhado sobre genes e identidades, orientação genética, raça e políticas de saúde para as pessoas com doença de traço falciforme em Pernambuco. A professora Ana Cláudia tem uma vasta experiência nas discussões sobre saúde, racismo e suas interseccionalidades. Então, agora eu passo para a professora Ana Cláudia Rodrigues, que também foi minha professora, não posso deixar de dizer, na graduação e no mestrado, tive uma grande honra e satisfação de estar nessa pesquisa, com a professora Ana Cláudia e contribuindo com todas essas parcerias que a gente conseguiu para trazer, para dentro do campo da saúde, especificamente da medicina, essas discussões tão ricas e importantes. Então, desde já, a gente agradece a presença de todas e todos, agradece muito, o convite que a gente fez, especialmente à Secretaria da Mulher e à Secretaria de Saúde, para chamar seus profissionais para estar aqui com a gente, discutindo um pouco, sobre esses resultados do pós-doutorado da professora Ana Cláudia. Então, professora Ana Cláudia, fique à vontade, seja bem-vinda. Olá, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Reforço aí os agradecimentos de Ana Carla, principalmente à Secretaria de Saúde, por ter dado esse apoio mesmo a gente, convidando profissionais de saúde para participar desse ciclo formativo, porque
tudo que a gente faz tem sido direcionado para elas, né, e para eles também. Então, é de fundamental importância que vocês participem dessa nossa programação, e que vocês também possam colaborar aqui com a gente, escutando aqui um pouquinho dos resultados das nossas pesquisas. Hoje, especificamente, a gente não vai estar discutindo os temas mais direcionados para a pesquisa enegrecendo currículos. Entretanto, está diretamente relacionado, porque é uma pesquisa que toca em muitos pontos dos quais o nosso projeto Enegrecendo Currículo ele busca alcançar. E também tem a contribuição que a gente traz aqui nesse evento de hoje como um retorno mesmo da pesquisa que foi realizada para, principalmente, as profissionais de saúde e para as mulheres que participaram da pesquisa, né? Então, nós estamos no mês da consciência negra, então o Novembro Negro está aí cheio de eventos e homenagens, e hoje é a nossa homenagem, né, do Enegrecendo Currículos, para essas mulheres que são fundamentais aí para fazer girar esse sistema, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o SUS. Mulheres que estão aí na linha de frente no cuidado em saúde, que são importantíssimas para a manutenção desse sistema, né? Então, é isso, novamente quero agradecer a equipe que está aqui presente, a equipe do Enegrecendo Currículos, não vou dizer o nome de todo mundo, tá? Mas sintam-se todas aí, todas acolhidas. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Eu espero ser rápida, porque eu quero escutar vocês, eu quero depois que a gente possa debater o conteúdo, né, que vai ser apresentado aqui. Eu vou pedir licença para vocês, vou passar aqui uns slides para facilitar um pouco, e eu também não me perder muito, ficar falando muito aqui, que isso acontece com frequência. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Ana, tu vai me dizendo se está aparecendo, tá certo? Porque como eu fico depois sem ver vocês, aí você vai me dizendo se está tudo certo, tá? Tá aparecendo sim. Agora seria bom só tu diminuir um pouquinho o zoom para poder aparecer aí, a apresentação. Aí tá bom. Aqui. Sim. Tá tranquilo certo. agora? Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria explicar, né? Eu sei que muitas pessoas já sabem um pouco do que se trata essa pesquisa, eu sei que muita gente tem acompanhado aí os nossos podcasts, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que foi a pesquisa Quem Cuida de Mim, né? A pesquisa, ela se deu durante o segundo semestre de 2020 até o final do ano de 2021, entrou aí um pouquinho em 2022, mas foi uma pesquisa desenvolvida no meu pós-doutorado, que foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, sob a supervisão da professora Edinalva Neves. Então, eu tive aí um ano para poder trabalhar um pouco esse tema, e como nós estávamos em plena pandemia, o que eu fiz, né? Eu já tinha muito interesse em pesquisar sobre as experiências das profissionais de saúde negra, né, no campo das políticas, do SUS mesmo, porque era o meu foco, e com a pandemia isso se potencializou no sentido de pensar as experiências dessas mulheres durante a pandemia. Nessa apresentação de hoje, eu não vou tocar no assunto da pandemia, porque a pesquisa ela cresceu muito e na verdade, se tornou dois grandes eixos, né? Os eixos da experiência dessas mulheres e as experiências dela no contexto da pandemia. Então, hoje, eu vou centrar nessa primeira parte, que é a parte que vai falar especificamente mesmo sobre a experiência dessas mulheres no campo da saúde, tá bom? Então,
falando um pouco aqui para vocês quem são essas mulheres, né? A pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né? Ela se desenvolve no campo da antropologia, que tem suas especificidades metodológicas. Nós optamos por fazer entrevistas, né, que foram entrevistas com roteiros pré-estabelecidos, porque a ideia era, assim, fazer um trabalho mais de cunho etnográfico mesmo, de acompanhar essas mulheres no serviço de saúde, mas a pandemia ela não foi possível, né, diante da pandemia, fazer isso. Então, nós optamos por fazer essas entrevistas. São entrevistas narrativas, onde essas mulheres podem falar um pouco aí sobre a vida delas, né? E as mulheres foram escolhidas, né, por critérios muito básicos, assim. Eram mulheres negras que se autodeclaravam negras, que trabalhassem na saúde, e aí, a princípio, o foco era mais voltado para o grupo de médicos e o grupo de enfermagem, mas depois a gente acabou abrindo aí para outros profissionais que também trabalham nesse campo da saúde e que também são fundamentais aí, principalmente como a gente estava pensando o contexto da pandemia, né? Mas foram 14 mulheres, né, contactadas. Essas mulheres foram contactadas, né, a partir de uma pessoa-chave, que depois foi indicando outra pessoa, e aí a gente chegou ao número de 14 mulheres, que pode parecer pouco para algumas pessoas, mas, no fundo, como se trata de entrevistas narrativas, elas já nos dão um conteúdo muito interessante para a gente pensar as experiências das mulheres negras na saúde. Obviamente, eu não posso generalizar todas as experiências dessas 14 mulheres como sendo representativa da totalidade das mulheres negras que compõem esse campo da saúde, mas existe muita interface, existe muitas coisas semelhantes que a gente pode, a partir delas, pensar esse contexto mais amplo, que são as mulheres negras que compõem esse universo. Então, nós tivemos o grupo composto pelas médicas. Esse é o grupo mais difícil de acessar, então nós só conseguimos 2 pessoas para participar. Foram 2 médicas, uma pediatra e outra que trabalha na clínica geral. O grupo de enfermagem, nós contactamos aí 4 enfermeiras e 2 técnicas. E aqui vale ressaltar que essas 2 técnicas, elas também têm formação, elas também são enfermeiras de formação, entretanto, elas estavam ali naquele momento da entrevista ocupando o cargo de técnicas. E o grupo que a gente está chamando aqui de outras profissionais, né, que foram 3 assistentes sociais, 2 psicólogas e uma ACS. Essas mulheres, elas são muito diversas em suas experiências. No geral, essas mulheres, a idade varia bastante, entre 30, né, 32 anos até 60 anos, e a gente fez questão de ter pessoas de várias faixas etárias mesmo participando da pesquisa. Nós temos tanto pessoas que acabaram de se formar e estão entrando, iniciando a sua carreira profissional, como pessoas que já estão no final de carreira, já estão aí, né, dando entrada nos seus processos para aposentadoria. E isso foi muito importante quando a gente tenta pensar as experiências dessas mulheres com o racismo. Então, você pegar a experiência de quem está entrando nesse campo e de quem já está saindo, foi muito rico para a pesquisa. Então, nós temos aí mulheres que se declaram heterossexuais, tem mulheres que se declaram bissexuais, tem mulheres que se declaram lésbicas, algumas são casadas, têm filhos, né, já têm uma família estabelecidas, outras estão começando esse processo de formação de família agora. Então, é um universo muito diverso mesmo, de composição dessas mulheres. Então, a tentativa da pesquisa aqui é tentar pegar pontos comuns dessas mulheres a partir das experiências dela com o racismo no campo da saúde, né? Então,
as nossas entrevistas, elas caminharam aí em torno de 3 eixos dessas experiências com o racismo, né? O primeiro eixo foi o eixo da trajetória familiar. E aí é importante pontuar que as mulheres negras, elas ocupam, e aí tem várias intelectuais que vão pontuar isso, como a Lélia Gonzalez, a própria Sueli Carneiro, né, mais recentemente a Grada Quilomba, elas vão chamar a atenção para o lugar dessas mulheres negras, né, como sendo esse um lugar de intersecção. Assim, você tem a discussão sobre o racismo, mas muitas vezes essa discussão ela é pautada em macro perspectivas. Você pensa a partir de questões econômicas, políticas, estruturais. Você tem discussões sobre classe, que também é parte de macro perspectivas. E as mulheres negras, elas ficam aí nesse limbo, nesse campo, em que, pegando tanto a questão de classe como a questão de raça e também a questão de gênero, elas ocupam esse lugar, né, que é, como a própria Lélia Gonzalez vai dizer, né, esse lugar que é que é um espaço vazio, porque não é dada atenção para essas mulheres, mas, ao mesmo tempo, é o espaço de intersecção, é o espaço onde você, a partir desse corpo, né, desse corpo da mulher negra, você pode, inclusive, acessar essas macro discussões, né, sobre raça, sobre classe e sobre gênero. E as experiências dessas mulheres, elas foram invisibilizadas nos estudos sobre as relações raciais, por isso a importância mesmo de se voltar para as narrativas, né, das experiências dessas mulheres, porque a partir das suas experiências, dessas narrativas, nós podemos acessar questões sociais mais amplas, né? Então, no que diz respeito à trajetória familiar, essas mulheres, elas têm composições diversas, como eu já falei, mas há uma centralidade muito grande na narrativa dessas mulheres, numa composição familiar que muitas vezes vai se diferenciar, digamos, do padrão, né, da norma estabelecida de famílias. Então, no geral, são famílias extensas, mas há, nas narrativas de todas elas, uma centralidade muito grande em outra mulher. Ou seja, essa família ela é pensada a partir das bases de uma mulher que, no geral, foi ou é o arrimo de família, é aquela mulher que segurou a barra ali da família, que proporcionou, inclusive, a possibilidade de estudos, né, para essas nossas interlocutoras. Então, tem ali o lugar daquela mulher, aquela mulher-mãe, né, tem uma perspectiva, né, a partir dessa família, de pensar uma coletividade mesmo, mais ampla, não é só, né, aquele modelinho pai, mãe, filho, né, então, assim, tem um aspecto mais coletivo e ampliado mesmo dessa família. E também tem um aspecto que se sobressai muito nas narrativas dessas mulheres, que é o pertencimento territorial, né? Então, principalmente quando essas mulheres vêm de áreas periféricas, de territórios periféricos, elas vão se referir muito a esse espaço como sendo um espaço fundamental de vivência das suas experiências, inclusive das suas experiências raciais. Então, muitas delas vão dizer que moravam em bairros onde a maioria dos colegas, a maioria dos vizinhos eram negros, e foi ali mesmo que se constituiu, e ali mesmo elas já iam percebendo, né, muitas delas, como se dava a questão racial. Né? Então, assim, desse espaço, né, desse território, né, dessa família, desse modelo de família que essas mulheres falam. E isso vai reverberar na sua própria família, ou na sua própria formação de família futuramente. Elas têm isso como um grande exemplo, tanto no que diz respeito
as questões positivas a serem repassadas, né, para suas filhas, como também para romper trajetórias de exclusão mesmo, e não querer repetir determinadas condições, mesmo sociais e econômicas, para as suas filhas. Então, a família ela tem aí um papel muito importante nesse processo, né? Mas, novamente, não idealizando aquela família, né, toda certinha, né? Não, também a família também, no que diz respeito às questões raciais, também tem muito conflitos aí entre essas famílias, e elas relatam muito isso nas suas experiências. E a trajetória da formação educacional, assim, vou me deter um pouco mais nesse item, porque ele dialoga bastante com os objetivos, né, do projeto Enegrecendo Currículos. A educação para essas mulheres, assim, teve, das 14 entrevistadas, tem 3 mulheres que estudaram em escolas particulares. As outras, todas estudaram em escolas públicas. E, em grande parte, escolas públicas nos seus próprios bairros. Apenas quando elas iam o ensino médio, ou quando entravam na universidade, é que elas saíam desse universo também mais, digamos, da periferia, né? Então, elas cursaram, sim, a sua formação básica e média aí nesse território desses bairros periféricos, e, no geral, quando elas estão nesses bairros periféricos, onde a maioria das pessoas são pretas, então elas falam muito isso. Na minha escola, na minha sala, quase todo mundo era preto, então não tinha muito, estava ali entre os meus, entre os iguais, né? Elas vão vivenciar essa trajetória, e as questões raciais, ou o racismo, digamos, em si, ele vai aparecer mais quando elas começam a adentrar o ensino superior. É ali onde elas vão ter um embate maior com as questões raciais, onde elas vão sentir, inclusive, na pele, no seu corpo, o racismo. Porque, diferente lá do bairro, onde todo mundo era preto, né? Quando elas entram nesse espaço educacional superior, a maioria ela vai ser branca. Então, no geral, essas mulheres, elas sempre relatam que elas eram ou a única mulher negra da sala, ou eram poucos. Então, assim, um ou outro aparece muito na narrativa delas, para se referenciar a quantidade mesmo, né, pequena, de pessoas que ocupavam esses espaços, né? E essas mulheres relatam situações mesmo de constrangimento de estarem nesse espaço, de não se sentirem, a ideia de pertencimento mesmo a esse lugar. Então elas se sentiam sempre as intrusas, né, as diferentes, principalmente aí quando você juntava a questão de raça, classe e gênero, né? Então essa mulher negra, né, pobre de periferia, né, que entra na universidade. Então existia esse lugar do estranhamento dessas mulheres aí nesse espaço, e existia também a questão que é o que Sueli Carneiro vai chamar do epistemicídio, né? Então, essas mulheres, elas não tiveram oportunidades nesses espaços educacionais, e aí estou me referindo basicamente aí ao ensino superior, a ter acesso a referências, a produções intelectuais negras, né? Elas não tiveram. E aí a gente tem um degradê aí, né, de mulheres, por exemplo, com 60 anos, que não vivenciaram a questão de cota, onde as questões raciais eram pouquíssimo discutidas nas universidades, ninguém falava sobre isso, né? Mas você tem também pessoas que acessaram, por exemplo, o ensino superior através do FIES, né? O ProUni foi muito importante, o financiamento de bolsas, assim, foi fundamental para algumas delas conseguirem realmente concluir os seus estudos, mas há, sim, esse apagamento dessa produção negra na saúde, e essas mulheres não tiveram acesso a isso. Elas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo fora, né? Nunca dentro da universidade. E há também uma perspectiva de uma falta de representatividade,
tanto do corpo discente, entre alunos e alunas, como também do corpo docente, os professores. Elas não vão ter referências de outras, de professores e professoras negras, por exemplo, né? São pouquíssimas as que lembram de ter tido um professor, uma professora negra ao longo de toda a sua formação na universidade. Tanto que quando elas têm acesso, né, a essa representatividade. Quando há uma profissional negra, né, uma docente negra, isso marca profundamente a vida dessas mulheres, né? E aí eu lembro, por exemplo, o depoimento de uma das médicas, né, quando ela fala no curso da medicina da UFPE, ela só teve uma professora negra, e como essa professora negra ela foi importante na formação dela, era a única pessoa em que ela tinha algum tipo de apoio dentro da universidade, e ela fez questão, por exemplo, de no dia da formatura dela, essa professora negra, ela ser uma professora homenageada, essa professora ser a paraninfo da turma. Então, tem aí uma representatividade que falta, mas quando ela existe, ela é extremamente fundamental na formação dessas mulheres. E essas mulheres, né, as mulheres negras, e eu não tenho os dados específicos sobre isso, mas a gente sabe que elas acessam um pouco, por exemplo, as universidades públicas, principalmente essas mulheres com quais nós estávamos trabalhando. Elas tinham muita dificuldade mesmo de acessar esse universo das universidades públicas, porque era ocupado basicamente por elite, então ainda não tinha sistema de cotas, né? Elas tinham que realmente se esforçar muito para poder entrar nessas universidades públicas. E até hoje isso permanece, então você vai ter uma grande concentração das mulheres negras na saúde, principalmente aí na enfermagem, vindo de faculdades privadas, né? Porque é o acesso que elas têm. Então, há aí um gap muito distante mesmo entre o acesso à universidade pública e o acesso às universidades privadas. Esse acesso à universidade privada só vai poder ser feito a partir de financiamentos, né, de políticas de inclusão mesmo para pessoas negras, e a entrada dessas mulheres nesse campo de formação mesmo superior, ele dá um salto, uma dobra que elas dão na vida, né? Porque realmente a partir dali que elas vão acessar, digamos, um outro espaço diferente daqueles da sua mãe, da sua avó, né, da sua bisavó. Entretanto, esse espaço ainda é um espaço de formação em que há um diferencial muito grande, por exemplo, entre mulheres negras e mulheres brancas. Nós estamos falando aí de um universo, de uma composição, tirando o grupo de médicos, né, e médicas, que você vai ter ainda a maioria formada por homens, mas os outros campos da saúde, eles são majoritariamente formados por mulheres, né? Mas quando você compara as experiências dessas mulheres, você também vai ter aí um recorte racial muito presente aí nessas trajetórias, porque você vai ter uma diferença muito grande que vai desde a formação. Por exemplo, elas falavam muito que era muito difícil acompanhar, por exemplo, o ritmo das colegas brancas, porque muitas delas só estudavam, os pais ainda pagavam sustentavam os estudos, bancavam os estudos, e elas, no geral, tinham que trabalhar, né? Geralmente estudavam à noite, então, aí já começa aí um processo de desigualdade mesmo nesse espaço. Então, há sempre uma diferença muito grande aí quando você compara esse universo que é genderizado, mas, ao mesmo tempo, tem diferenças raciais muito grandes que vai incidir na profissão, né, dessas mulheres. E aí, eu vou falar um pouco, mostrando esse gráfico aqui para vocês, essa pirâmide, né, para a gente tentar pensar um pouco aqui
como o racismo, né? E aí por que eu estou chamando o racismo genderizado? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Né? Como eu falei anteriormente, a gente tem as discussões sobre racismos, mas não necessariamente essa discussão ela vai fazer a discussão pautada nas experiências das mulheres negras. Então, assim, é essencial a gente pensar esse racismo genderizado, porque, do contrário, nós vamos cair em macros narrativas que não vão dar conta das experiências dessas mulheres. Então, é fundamental a gente linkar isso, né? Como a própria Lélia Gonzalez ela vai colocar, né? Ali, pensar essa mulher a partir do racismo, do sexismo, e da desigualdade de classe, porque elas vão estar aí movendo esses 3 eixos, né? Sendo aí, inclusive, o alvo dessa tríplice opressão que a Lélia Gonzalez vai chamar a atenção. Então, essa linha aí que eu coloquei é o racismo, né? E ele passa, na verdade, aí por todas as camadas, né, dessa pirâmide, né? Essa pirâmide aí das profissões em saúde, e aí são as profissões acessadas na pesquisa, tá, gente? Ela reflete muito a própria pirâmide social mesmo, quando você vai aí intersectar raça e gênero, né? Então, você vai ter aí na base da pirâmide, né, as técnicas e ACS, auxiliares também, eu não coloquei aí porque elas não foram acessadas na pesquisa, mas elas vão ser a grande base mesmo dessa pirâmide, né? São mulheres majoritariamente formado por mulheres, esse campo, e são elas que vão estar ali nessa base do funcionamento do sistema de saúde, quer seja ele público ou privado, né? Nós temos aí as outras profissionais, e aí há um grande diferencial quando você pensa, por exemplo, a questão da formação, né? Porque, no geral, as técnicas e ACS, elas não têm nível superior. E ter nível superior, ele faz com que você suba na pirâmide dessas relações, ou dessas profissões, né? Então, assim, assistente social, psicóloga, terapeuta, terapia ocupacional, todos esses outros campos, né, da saúde, eles vão estar ali atreladas a essa formação superior. E isso vai dar um diferencial muito grande, né? E como esse campo das técnicas da ACS ele vai ser majoritariamente ocupado por mulheres negras, né, você aí começa a pensar as desigualdades mesmo de gênero e raça que vão atuando dentro desse campo, né? E aí as enfermeiras também compõem aí também esse universo, e as médicas, né? Tudo isso é intercortado pelo racismo. Óbvio que as diferenças das experiências com o racismo, das técnicas da ACS, elas vão ser diferentes em grau, muitas vezes, das médicas. São outros tipos de questões que elas passam, mas todas elas vão enfrentar a questão racial na sua atuação profissional, né? E aí há uma questão para a gente pensar aqui, que tanto faz você estar no nível mais baixo ou no nível mais alto, o racismo ele vai estar presente ali na sua vida, na sua formação e na sua atuação profissional, certo? E aí eu queria mostrar um pouco essa outra pirâmide, né, porque tem a ver com a primeira também. Se ali eu estava pontuando as desigualdades mais de gênero e raça, né, porque eu estou ali tratando com mulheres que estão aí nessa pirâmide, aqui eu já trago para discussão a questão da divisão racial do trabalho, né? E para falar dessa divisão racial do trabalho, eu estou ancorada em Sueli Carneiro, em Lélia Gonzalez, onde elas vão falar que existe, sim, não é só uma divisão de gênero, né, e de classe que há no trabalho no Brasil. Há uma diferença crucial aí de raça,
onde negros e negras vão ocupar determinadas profissões que são profissões majoritariamente destinadas para as pessoas negras, né? E aí eu não vou aqui buscar toda a história do trabalho no Brasil, mas eu acho que valeria muito a pena a gente pensar isso numa perspectiva histórica mais ampla, né? Desde da escravidão, né? O trabalho escravo, passando aí pela abolição, até hoje a precarização dos trabalhos mais modernos que nós temos, né? Mas essa divisão racial do trabalho, ela vai se dar, e aí eu tentei fazer um degradê aí, mas não deu muito certo, mas eu estou querendo chamar a atenção aí que você tem aqui nas técnicas que estão, e ACS e auxiliares que estão na base dessa pirâmide, os dados vão mostrar que 85% dessas mulheres, elas são negras, então elas são a maioria aí nessa pirâmide, né? Depois, essas profissões, principalmente atrelado à questão do nível superior, ela vai se embranquecendo. E aí vai até chegar ao ponto máximo, que seria o grupo de médicos e médicas, né, onde você vai ter um contingente aí majoritariamente branco, né? E aí, essas mulheres, essas médicas, quando acessam esse topo, né, elas não vão estar isentas de racismo, ao contrário, elas vão ser alvo de racismo justamente porque elas vão ser as exceções dentro desse campo. Então, as duas médicas que participaram da pesquisa, elas narram muito as suas experiências, né, nesse campo, de passarem por situações, por exemplo, de nunca serem reconhecidas como médicas, então elas podem estar paramentadas, elas podem estar vestidas como todos os outros profissionais estão, mas elas nunca vão ser reconhecidas como médicas, né? Então elas vão ser sempre ou confundidas com técnicas auxiliares e até mesmo com as pessoas da limpeza. E aí eu não estou querendo menosprezar o trabalho dos serviços gerais e das técnicas, não, gente. É só pensando uma perspectiva de hierarquias mesmo dentro dessas profissões. Essas médicas relatam muito, por exemplo, o fato de terem o seu conhecimento questionado, né? A autoridade médica, né, que é tão falada, né, que é tão requisitada, inclusive, por uma branquitude, né, que usa da autoridade médica nesses espaços, e às vezes até com perspectivas bem violentas mesmo, mas até mesmo essa autoridade das mulheres negras médicas, elas são questionadas. Então, você tem os próprios profissionais de saúde, entre médicos, mas também os outros profissionais, as enfermeiras, as outras profissões, vão estar sempre questionando esse lugar, sabe? Essa autoridade. Então, é isso mesmo que tem que fazer? Você tem certeza que esse medicamento é assim mesmo? Então, são perguntas que vão sendo colocadas para elas, que vão sempre desconfiando desse lugar. Então, é como se essas mulheres, elas não pudessem estar ali, né? Realmente são corpos dissidentes ali, corpos que não estão nesse lugar mesmo da norma, né? E há aí o que essas autoras, né, que eu falei anteriormente, vão chamar, que é um privilégio racial, né, que está atrelado a essas profissões, né? A enfermagem, apesar de ter, e aí eu vou separar aqui, né, a enfermagem entre as enfermeiras técnicas e auxiliares, né, você tem na formação de enfermeira, a maioria ainda continua sendo majoritariamente branca, né? E aí, quando você pega isso a partir de uma perspectiva histórica para pensar a formação da enfermagem no Brasil, né, você vai ver que as mulheres negras ocupavam esse lugar de cuidado, elas ocupavam esse espaço de cuidar dos outros, né? Quando há a institucionalização da enfermagem, essas mulheres são retiradas desse espaço, né? O seu conhecimento desprestigiado, e aí você tem novas normas para adentrar nesse campo da enfermagem, né? Então, assim, a primeira escola de enfermagem, ela vai ter como requisito você ter o ensino normal e você ser branca.
Então, ali já estava excluindo a mulher negra desse espaço, né? Isso aí, 1930, alguma coisa assim, não vou lembrar especificamente a data. Mas você começa a ver como vai tendo, quanto mais cresce na pirâmide, mais vai se embranquecendo, né, esses corpos, mas vai se embranquecendo essa participação, né? E as técnicas, os auxiliares, as ACS, né, elas vão estar aí sempre nessa base, como sendo essa frente negra que vai dar sustentação a essa pirâmide, né? Não é por acaso que essas mulheres negras acessadas nas pesquisas, todas elas, né, tirando as médicas, elas passaram pelo processo de, primeiro, a formação técnica, elas precisavam ter o curso técnico, para depois acessar o ensino superior. Porque elas sabem, elas viam nesse ensino superior, né, como a própria Sueli Carneiro vai chamar a atenção, como sendo esse espaço onde você vai ter uma ascensão social mesmo, né? E elas sabem muito bem disso, tanto que elas vão investir nessa formação, né? E elas vão fazer de tudo para não ficar apenas no campo técnico, né? Para elas terem também acesso a esse nível superior. E aí, quando você vai ver historicamente a história dos cursos técnicos no Brasil, você vai ver também que há uma questão racial aí muito evidente, marcando esses cursos técnicos, né, destinado às pessoas negras, né? Não que o curso técnico não seja importante, que isso, para quem não tem estudo, acessar o curso técnico já é um avanço nessa pirâmide, mas é o fato de você relegar esse ensino técnico às pessoas negras, é como se elas não pudessem, né, não acessar níveis maiores, né, ali o nível superior. E isso vai estar aí atrelado o tempo inteiro mesmo, nessa perspectiva mesmo de, nessas profissões, de pensar em um privilégio racial, né, ou, como fala a Bell Hooks, né, mesmo, de pensar uma supremacia branca que há em determinadas profissões, aí principalmente pensando aí a medicina, né, e como essas experiências dessas mulheres, né, elas vão sendo confrontadas nesse ambiente a partir dessa perspectiva mesmo da vivência com o racismo, né? Então, assim, se tantas médicas como técnicas vão passar por experiências de racismo, essas experiências elas vão ser diferentes, mas elas têm uma marca comum, que é o que a Lélia Gonzalez vai chamar do fato das mulheres negras estar sempre atreladas ao trabalho serviçal, né? Então, mesmo quando ela ocupa o cargo ou chega na profissão de médica, ela vai estar sempre associada a esse serviço serviçal. Não é à toa que as pessoas acham que a pessoa que está lá ocupando esse cargo de médica, ela é confundida com uma pessoa da limpeza, que uma enfermeira-chefe, que está ali à frente de uma equipe, é confundida com uma pessoa do serviço geral, simplesmente pelo fato dela ser negra, da cor dela, né? Porque, como elas mesmas relatam, essa desconfiança no seu próprio lugar de trabalho. Então, assim, é o tipo de desconfiança que não acontece com pessoas brancas. Se a pessoa branca chega dizendo que é médica, ninguém vai dizer que ela não é médica, ou vai questionar o lugar que ela está. Você não entra numa sala, num consultório, e tem uma pessoa, uma mulher branca, atrás do birô com um jaleco branco, você não vai perguntar quem é a médica. Automaticamente você já sabe que aquele corpo, que aquela mulher, ela pode estar naquele lugar, né? Mas quando é uma mulher negra, mesmo ela estando, né, dentro de um consultório, atrás de um birô, vestida com um jaleco branco, a pergunta vem: onde está a médica? Né? Então, há aí uma produção mesmo
nesse campo, que a Sueli Carneiro vai dizer, vai chamar, né, denominar isso de dispositivo de racialidade. A saúde, ela é um desses dispositivos, e é um dispositivo que vai estar ali o tempo inteiro reproduzindo a manutenção dessas desigualdades, e aí subjugando as mulheres negras, né, aos piores cargos, né, pensando essas hierarquias do trabalho, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar aqui, né, realmente a partir das experiências interseccionais dessas mulheres, né? Então, quando a gente começou a ter acesso a essas narrativas, a gente selecionou aí algumas experiências mesmo, isso vem da própria fala delas mesmo, que pudesse acionar essa discussão sobre a interseccionalidade, né, de pensar essa relação aí de classe, raça e gênero, e como isso opera, né, no cotidiano dessas mulheres, como isso opera na sua própria experiência, né, profissional. E aí a gente elencou, dentro desses aspectos da pesquisa, alguns pontos, né, que nos faz pensar essas experiências interseccionais, né. A gente encontra muito nas narrativas delas essa ideia da aparência ainda conta, né. Todas elas relatam esse deslocamento, esse não lugar ocupado por elas dentro desse espaço, né? Obviamente, com as técnicas e a ACS, isso não se dá, porque é como se ali naquele espaço elas podem ser mulheres negras, porque está destinado a elas, né? São os cargos na hierarquia que ocupam posições inferiores, né? Mas, quando você vai subindo nessa pirâmide, a aparência, ela conta muito ainda. E todas elas vão relatar isso. Por exemplo, a dificuldade que elas vão ter de conseguir emprego, por exemplo, na iniciativa privada, né? Porque a aparência conta. Então, ou você se embranquece, e muitas delas relatam esse processo de embranquecimento, né, que passa principalmente aí com elas a partir do que a Grada Quilomba vai chamar de uma política do cabelo, né? Porque esse cabelo, ele vai passar aí por várias transformações. Então, muitas delas vão aí alisar o cabelo, vão usar maquiagens mais claras, né? Então, o tempo inteiro para poder se enquadrar nesse modelo e nessa norma, né? Nesse padrão que é exigido para ocupar esse espaço e exercer essa profissão na saúde. Por outro lado, o cabelo também, né, que vai ser um dispositivo de identidade dessas mulheres. Então, quando elas se percebem, né, quando elas acessam mesmo a negritude, essa identidade racial, essa consciência racial, elas passam a se posicionar de uma forma diferente também com o seu próprio, com a sua própria aparência, com o seu próprio cabelo, né? Isso tem um impacto na atuação profissional delas, né? Então, por exemplo, elas sabem que assumir um cabelo black, e muitas delas assumem esse cabelo black, esse cabelo trançado, né, como um marcador de identidade mesmo negra, dentro desses espaços, né, para marcar a identidade, mas elas sabem também, por exemplo, que elas vão ser, vai ter rebatimento essa postura. E um delas é a interdição para determinados lugares, a interdição para determinados cargos, né? Então, lembro de uma enfermeira-chefe falar que ela tem um MBA, ela tem uma formação excelente, perfeita, com pós-graduação, fala mais de uma língua, então, e ela nunca é chamada para esses cargos de gestão. Ela nunca o currículo dela não é nem contado, né, nesse movimento mesmo de ocupar um cargo de gestão. Entretanto, pessoas, né, que têm a formação bem inferior à dela, no sentido de ter currículo mesmo, ocupam esses cargos facilmente, assim.
há aí uma normalidade também de ocupação desses cargos, né? E muitos deles passam pela aparência, né? Então, elas sabem que assumir o seu cabelo crespo, assumir o cabelo trançado, ele vai ter esse tipo de rebatimento, e um deles é a interdição mesmo, é você não ser chamada, nem requisitada para ocupar esses cargos. Então, essa aparência, ela ainda é fundamental, né? E ela funciona, né, dos dois lados, assim, tanto como essa interdição, como também da afirmação identitária dessas mulheres, né? Mas o tempo inteiro também, e a grande maioria, né, o processo de embranquecimento para poder estar também dentro desse espaço, né? O outro ponto, né, que nós elencamos aqui para pensar essas interseccionalidades é o que elas vão sempre chamar de um ponto fora da curva, né? Então, quando eu estava falando lá da família delas, né, elas reconhecem esse processo de desigualdade mesmo que as famílias pretas, as famílias negras no Brasil passam, e elas se veem nesse lugar como sendo um ponto fora da curva, né? Elas conseguiram quebrar aí essa corrente de desigualdade mesmo, principalmente pautada aí pela questão do racismo. Elas falam sempre, né, de ser a primeira da família a se formar, a fazer um curso superior, a primeira da família a passar no concurso público, e essa ideia do concurso público é muito importante para elas, né, porque também é um espaço onde as mulheres negras vão ter um pouco de autonomia, né, elas não vão depender, inclusive, da aparência, né, para poder entrar no serviço público, apesar disso pesar bastante nas relações estabelecidas no ambiente de trabalho, né? Mas ela não é o que vai vetar, é diferente do serviço privado. Então, entrar num concurso público é muito importante para alguma dessas mulheres. Quando elas entram, elas vão ser a referência realmente da família, porque vai ser a primeira, né, da família a acessar um serviço público, a primeira da família a acessar uma universidade, mesmo que seja através de bolsa, mesmo que seja através de algum incentivo público, mas isso é muito importante para que elas sejam esse ponto fora da curva, né? Inclusive, nessa procura delas mesmo de o tempo inteiro estar ali acrescentando algo ao seu currículo, assim, as mulheres negras, elas estão o tempo inteiro atrás de formação, porque a vida delas já é tão difícil, e ser reconhecida nesses espaços já é tão difícil, então, se você não tem formação, isso se torna mais difícil ainda, né? Então, elas estão o tempo inteiro procurando fazer especializações, pós-graduação, né, para poder ter um pouco de espaço dentro desses lugares, né? O outro ponto, né, que a gente chama a atenção, que a gente denominou de o dobro pela metade, né, diz respeito muito à atuação mesmo, às atividades desenvolvidas por essas mulheres dentro desse campo da saúde, né? As mulheres negras, e aí isso não é só no campo da saúde, isso vai se dar em qualquer outra profissão, elas vão ter o dobro do trabalho de outras mulheres, né? E nada justifica, né, porque são mulheres que têm a mesma formação, que estão ocupando o mesmo cargo profissional, né? O racismo, ele vai pesar muito aí, porque essa mulher, historicamente, também tem sido a mulher que está destinada ao trabalho, né? Aquela mulher que está destinada sempre a fazer mais, né? Essa própria ideia da mulher que aguenta, né? Então, a mulher negra aguenta trabalhar, né? Quando a gente fazia perguntas em torno da pandemia, então isso aparecia muito, né? Elas nunca podem parar, né? Essas mulheres, elas trabalham o dobro mesmo, até às vezes 4 vezes mais, né? Ou como a própria Lélia Gonzalez sempre colocava, assim, elas é um trabalho que que você multiplica por 10 vezes, né? Porque aí tem todo
um processo de uma trajetória também de uma vida precarizada, né? Desde, por exemplo, elas precisarem ser o arrimo de família, o próprio lugar de moradia, de território, porque essas mulheres precisam se deslocar para os seus locais de trabalho, e isso demanda muito tempo, então tem que pegar 2 ônibus, um metrô para poder chegar no espaço de trabalho. Essas mulheres, por elas não terem, digamos, nada anterior a elas que permitam que elas tenham uma vida digna, né, é a partir delas que essa vida digna vai sendo construída. Então, elas não podem parar, elas têm que trabalhar cada vez mais. Então, se ela quer ter um carro para melhorar o deslocamento dela para o trabalho, ela vai ter que financiar esse carro, então ela vai ter que trabalhar mais para poder pagar esse carro. Ela vai, se ela quer ter uma casa própria, ela também vai ter que financiar essa casa própria, ela não vai herdar de ninguém, né? Então ela vai ter que pagar tudo isso, né? E muitas vezes vindo apenas do seu bolso mesmo, porque muitas delas são mães solos, né? E seguram mesmo toda a barra mesmo da família. Essas mulheres, elas, tudo isso vai acrescentando aí nesse trabalho que é executado, né? Então, assim, é o tempo que se perde para o deslocamento, é o trabalho que você chega em casa, você tem que fazer ainda porque você não tem empregada, você não tem uma outra pessoa que passa por você é o arrimo de família, então você vai ter que sustentar filhos, muitas vezes delas sustentando netos, né? Pessoas que se perderem o emprego, né, não é uma questão individual, não é uma pessoa só que vai ficar desempregada, mas é toda uma família, né, e pessoas, às vezes até uma coletividade mesmo, que depende daquela mulher para isso. E isso vai fazendo com que essa mulher, ela trabalhe muito mais, ela vai trabalhar aí, elas sempre falam, né, eu me sinto muito mais cansada, porque eu trabalho muito mais do que o meu colega. Uma das médicas, por exemplo, vai dizer que quando ela compara o trabalho dela com o trabalho de um médico branco, né, ela vê que ela está ali dando, às vezes, o dobro, o triplo mesmo do trabalho, porque ela tem, inclusive, uma responsabilidade, né, pautada nesse seu lugar, nessa localização de mulher negra, que os outros não têm. Então, é como se, né, aquela velha história que a gente escuta muito falar, o médico nem olhou na minha cara, né, a consulta durou 1 minuto, e tudo isso ela tenta fazer diferente, né, justamente porque ela é essa mulher negra, né, que vem desse território, né, dessa periferia negra, e ela sabe, por exemplo, o que essas pessoas passam, né, e ela tenta fazer diferente. Entretanto, esse tentar fazer diferente consome o tempo dela, né? Consome as energias dela muito mais do que dos outros, né? Um trabalho que era para ser feito por todos, né? Acaba sendo feito por algumas mulheres, né? Porque elas sentem a necessidade, principalmente uma questão moral mesmo, que perpassa as experiências dessas mulheres, né? Um outro ponto que a gente chama a atenção para pensar essas experiências interseccionais, aí eu já estou me caminhando para o final, tá, gente? O que a gente chamou que essa definição, na verdade, ela é da Patrícia Hill Collins, né? Que ela vai chamar da ética do cuidado das mulheres negras, né? Tem um pouco a ver com esse relato que eu falei agora dessa médica, né? Desse compromisso que ela tem com os seus, né? De onde ela veio, e também a necessidade de você fazer mais, né, do que do que manda a norma, digamos assim, porque você tem uma ética de cuidado mesmo para com as outras pessoas negras. E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma das psicólogas que nós conversamos, né, em que, durante a pandemia, ela criou um grupo de psicólogas e psicólogos negros, né, para atender outras pessoas negras que estavam passando por sofrimento mental mesmo durante a pandemia, né? Então, ela faz isso
sem receber dinheiro, ela faz isso como sendo um compromisso que ela tem com essas pessoas. Ela cria uma rede de outras psicólogas negras, né, inclusive de todo o Brasil, para poder prestar um serviço para a população negra, né, que não tem acesso a esse serviço no sistema mais amplo. Assim, dificilmente você vai ver esse tipo de atitude vindo de uma profissional branca. Não que não faça, obviamente deve ter, mas as mulheres negras estão sempre nesse espaço e nesse lugar, né, de uma reprodução de uma ética de cuidado em que leva em consideração a sua própria experiência enquanto mulher negra. Então, tipo, eu sei de onde eu vim, sei o que eu passei, e eu posso me colocar no lugar dessa outra pessoa que está aí sem atendimento, né, e eu posso fazer isso. Agora, o eu posso fazer isso, ele vai estar atrelada também à questão do próprio adoecimento também dessas mulheres negras. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o cuidado de si, né, a gente vê que essa ética de cuidado, ela funciona numa perspectiva mesmo de acolhimento, né, dessas outras pessoas negras. Ao mesmo tempo, elas se colocam nesse espaço de um trabalho exaustivo, né? De um trabalho, como chama a Lélia Gonzalez, decuplicado, né? Que é 10 vezes a mais, né? E isso causa o adoecimento mesmo dessas mulheres, né? A gente sabe que as condições materiais e as condições simbólicas também das mulheres negras, elas não propiciam uma qualidade de vida satisfatória. É um pouco aquilo que eu estava falando, né? Então, assim, você vem de uma condição onde você não tem nada, você vai ter que construir tudo, então, tudo demanda de você, então, toda conquista que você tem, ela vem ali do seu próprio esforço, então, você não tem realmente, são condições materiais precárias mesmo, que não propiciam uma qualidade de vida para essas mulheres. Então, essas mulheres, elas não têm tempo, né? Se o trabalho em saúde, se o trabalho no sistema de saúde já é um trabalho exaustivo para todas as pessoas que trabalham nesse campo, né? Já é um trabalho que exige muito, para as mulheres negras isso é muito maior, né? Então, você tem aí, sim, a ideia de exaustão, né, sempre muito presente nas narrativas delas. Para essas mulheres, por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor, elas precisam ter 2, 3 empregos, e a gente sabe como a remuneração no campo da saúde, principalmente as que estão no serviço público de saúde, ela é muito inferior ao que essas mulheres mereceriam. A gente vê aí na enfermagem, por exemplo, a luta, né, pelo teto, dessas mulheres, e que para esses trabalhos, a gente sabe que isso é mal remunerado, a gente sabe que muitas vezes o particular, o privado, paga um pouquinho melhor, mas em compensação essas mulheres também não têm acesso facilmente a esses espaços. Então, você vai tendo aí uma vida de precariedades em cima de precariedades, né, que vai fazendo com que essas mulheres trabalhem muito mais, tanto porque já há o trabalho, né, no campo profissional, como também o trabalho doméstico, o trabalho em casa, o trabalho de cuidar dos outros, né? Esse cuidado, né, ele é muito ampliado, e ele se amplia tanto, né, ao cuidar do outro, que você esquece de cuidar de si. Então, muitas dessas mulheres que nós entrevistamos, elas têm muita dificuldade, por exemplo, de se dedicar a um exercício físico, de tirar um tempo para elas, né, para poder se exercitar, né, fazer alguma atividade que possa lhe trazer o bem-estar físico e mental, né? Elas não têm tempo para isso, até mesmo o lazer, assim, elas não têm tempo, porque além de ter, às vezes tem um trabalho formal ali no público, mas tem que dar 3, 4 plantão para poder ter ali o mínimo para poder sobreviver bem, né? Então, é muito trabalho, né? Falta tempo, né? As que tiram esse tempo para si, inclusive, são mal vistas entre as profissionais,
como sendo aquelas mulheres que gostam de farrar, né, que gostam de sair, né, aquelas... É como se o trabalho em saúde, né, principalmente aí pensando a enfermagem, a medicina, fosse um trabalho que não tivesse espaço para esse cuidado de si, né, para o próprio lazer. Isso incide diretamente na saúde mental dessas mulheres, né? Então, muitas delas passam por um processo de depressão. Uma das médicas, elas relataram que tem síndrome de Burnout desde da graduação, isso só vai se potencializando. Nós temos, por exemplo, dados que mostram que em Pernambuco, um médico comete suicídio por mês. Gente, isso é muito, né, se você for pensar quantitativamente, né? Então, é um trabalho que, por si, ele é exaustivo, mas quando você atrela aí a dimensão racial e de gênero, ela se potencializa. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas vão usar medicamentos, muitas vezes sem o próprio acesso a esse medicamento a partir de uma consulta como qualquer outra pessoa, como elas estão nesse campo, elas têm facilidade de um amigo passar uma receita ou indicar um trabalho, mas não há, muitas vezes, essa procura mesmo do cuidado em saúde, apesar de estarem nesse campo. Poucas acessam a terapia mesmo como sendo uma possibilidade para elas, né? As que acessam têm muitas interrupções, principalmente por conta da carga de trabalho e dos plantões, que isso vai mudar muito. Então, elas relatam muito estresse, cansaço, a falta de sono, né? Essa ideia do plantão trocar dia por noite, então isso afeta também muito a saúde mental dessas mulheres. E quando você atrela isso à própria trajetória pessoal mesmo dessas mulheres, né? São mulheres que, às vezes, não conseguem estabelecer um relacionamento duradouro, né? Ou até mesmo ter esse relacionamento, elas não conseguem ter. São mulheres que relatam muito essa ideia da solidão da mulher negra mesmo, né? Então, assim, é a mãe solo que vai cuidar das filhas sozinha, não tem um companheiro que vai ajudar, dividir as tarefas ou arcar com as dívidas mesmo junto com ela. Então, não tem, essa mulher, ela está sozinha, né? Ela está sozinha e muitas vezes o cuidado que é prestado para os outros não se reveste no cuidado para si, assim, são poucas a que conseguem acessar alguma rede de cuidados, assim, que tem amigos ou a própria família que vai dar o suporte. No geral, essas mulheres, elas estão sozinhas mesmo, e como elas mesmas falam, né? Quem cuida de mim sou eu mesmo, e eu cuido muito mal, porque eu não tenho tempo para isso, né? Então, eu termino aqui falando um pouco sobre essa necessidade de a gente ter, delas terem, na verdade, um tempo para si, né? E isso precisa ser pensado tanto a partir de uma perspectiva profissional individual, né, onde elas mesmas possam retirar esse tempo para si, mas como também pensar numa perspectiva de gestão e numa perspectiva mesmo dos serviços públicos, né? Então, assim, o que é que nós estamos fazendo enquanto instituições para melhorar a vida dessas mulheres, né? O que é que esse sistema de saúde pode fazer para acolher essas mulheres, né? Para que essas condições elas possam minimamente serem aí minimizadas dentro desse processo e que as mulheres negras não precisem mais ocupar esse espaço que é o espaço do vazio, né? Que é o espaço dessas sujeitas, né? Como algumas autoras vão colocar, né? Essas sujeitas incompletas, né? Que essas mulheres possam ter voz, que elas possam ter o reconhecimento profissional, né? Porque, sim, há uma frente negra na saúde, composta basicamente por mulheres, que vão garantir a sustentabilidade desse sistema de saúde. Então, eu agradeço, vou ficando por aqui, vou parar o compartilhamento.
Tinha muita coisa ainda para falar, mas é porque a pesquisa é gigante, tem muita coisa legal, muita coisa que a gente não abordou aqui, mas a gente pretende também, aos poucos, ir falando sobre isso, tanto na produção dos podcasts que nós estamos fazendo, eu já convido a todos a acessarem, né? Em todas as plataformas, vocês podem acessar o Museológica Podcast e os episódios do Quem Cuida de Mim, né? É isso, eu agradeço e passo a palavra de volta para a Ana Carla. Obrigada, Ana Cláudia. Fico sempre emocionada quando eu escuto falar da pesquisa, né, e lembrar também do campo, né, que a gente compartilhou juntas, esse espaço de campo da pesquisa, que foi ainda no finalzinho se é que a gente pode dizer, né, que finalizou a pandemia. E aí, assim, o medo era muito grande, e como sempre eu esqueço de me apresentar, né? Eu sou Ana Carla Lemos, minha gente, sou antropóloga, né? Fiz a graduação em Ciências Sociais na UFPE e o mestrado em Antropologia, né? E estou aqui nessa pesquisa com a professora Ana Cláudia. Mas voltando para o campo, né? O campo, assim, foi muito tenso e intenso, né? Eu vou falar um pouquinho dessa parte para trazer mais elementos, né? Que já tem, apesar de elementos demais para a gente discutir, né? No entanto, eu queria dizer, assim, do nosso imbricamento, né? Enquanto antropólogas, para estar em campo e falar de uma questão tão diversa, né, prazerosa, mas também muito pesada, né, que são nossas vidas, né, as vidas de mulheres negras, né, especialmente articulando com a questão da pandemia. Esse não é um recorte que a gente vai trazer hoje, mas só para dar uma pincelada, né, de como isso, né, afeta a gente em campo, e enquanto visitar alguns hospitais, alguns lugares com as profissionais de saúde, me deixou extremamente abalada. Assim, quando eu saía da entrevista, eu ligava para a Ana Cláudia e dizia: professora, eu não consigo falar agora, eu não vou conseguir dizer nada agora, só depois. Passava 2, 3 dias maturando o processo, né? E aí essa história de que a gente precisa sempre ser forte, né? Estar nos lugares e não aparentar essa sensibilidade, as sensações, os sentires, né? E assim, a gente faz tudo ao contrário, né? Tudo que essa ciência masculinista branca diz que é para fazer, a gente faz ao contrário, né? A gente questiona mesmo, questionar com os nossos corpos, assim, se torna uma cartaz, né? Se torna assim também muito doloroso sentir a dor de uma outra mulher negra, profissional de saúde, que ficou durante tanto tempo à frente da pandemia, e o que isso reverbera no seu campo profissional, né, e pessoal. E aí, trazendo um pouco dessa realidade, desse choque em campo, desse imbricamento das emoções e dessa degustação dessa cartaz da outra mulher que me atinge, né, que me afeta, né, é muito duro saber que existe uma sociedade que nos coloca num lugar onde tudo que é pesado a gente tem que carregar, a gente tem que dar conta. Né? Então, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta do meu profissionalismo, eu tenho que dar conta da minha família, mesmo que dentro dessa família, o que está colocado para mim é o que eu posso carregar, né? E não o compartilhamento de afetos, de amor, né? Então, também algumas profissionais de saúde relataram, né, que são colocadas nesse lugar de arrimo de família, né? E onde não há essa troca, né? Eu cuido, eu só cuido, eu só cuido, eu só cuido, e as pessoas não cuidam de mim. Então, por isso que essa pesquisa tem esse título também, Quem Cuida de Mim, trazendo esse questionamento, assim, para todas as mulheres, na verdade, para todo mundo, assim, que a gente sempre fica nesse lugar de cuidar das outras pessoas, né, e esquecendo da nossa vida, do nosso cuidado físico, mental, espiritual, né, então essa coisa apareceu muito, né, e aí essa questão da negação desse lugar, do prazer, do sexo, da relação duradoura, é uma coisa também que me chamou a atenção na pesquisa, né, porque algumas mulheres não relataram essas relações, uma por opção e outra porque as relações me causam também muito peso e eu tenho que me colocar no lugar de subserviente e tal, e esse lugar não me cabe. Né? Mas teve um caso muito específico que foi durante o processo da pesquisa, né, e durante a pandemia, uma profissional de saúde se separou, porque ela disse: olha, eu tinha que escolher, ou eu dava conta do meu trabalho, né, que muitas vezes eu não ia nem em casa, ou eu dava conta do meu casamento, então eu não consegui dar conta do casamento, eu tive que me separar
porque era ruim com ele estar numa relação onde ele não tinha uma esposa, né? Então, isso assim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Essa questão de lidar com a morte, né, foi muito pesado, lidar com a morte e com a vida, e o que a gente coloca de energia, né, na recuperação das outras pessoas, o processo de adoecimento, né, que toda essa carga emocional, pandêmica causou, né, e sobretudo nessa solidão, né, nessa sobrecarga, inclusive de vários empregos, né, como a professora Ana Cláudia falou, a gente trabalha o dobro para receber metade, né? Então, isso é muito pesado. Então, várias mulheres relataram que ter vários empregos para poder dar conta da sua vida, de ter uma condição financeira melhor, mas que isso traz uma sobrecarga de trabalho emocional, de adoecimento muito grande. Então, essa questão do racismo, essa estruturação do racismo na nossa sociedade é muito complicada, né? E essa ética do cuidado, né? Inclusive, assim, a gente no questionário tinha quem cuida de você, né? Quais são as suas redes de cuidado, né? Como é que você tem redes de cuidado no trabalho? E aí poucas mulheres conseguiram expressar essa rede de cuidado no trabalho, né? Porque tem a disputa, tem a diferenciação de gênero, de classe, né? De raça, então acaba criando também um campo de disputa. Eu só teve uma experiência que uma das interlocutoras falaram que existia uma rede, e essa rede era muito potente, inclusive espiritualmente falando, pela questão da pandemia, então se criou um vínculo ali muito forte. Né? Então, teve uma experiência dentre 14. Então, essas coisas de pensar sempre na disputa, essa relação com a gestão, de que a gestão prioriza os homens, a gestão faz distinção de quem é branco, de quem é preto, né? Então, tudo isso traz um processo de cansaço, né? De fadiga, de questionamento, né? E muitas vezes de isolamento, né? De não construir esses laços, de realmente ver uma solidão e essa sobrecarga de sempre ter que dar conta das outras pessoas e não da gente. Então essa exigência muito grande de ser forte, né, de ter que dar conta de tudo, de ter que provar que sabe, de ter que ser a melhor, né? Essa questão assim é muito que a gente precisa pensar muito sobre isso, né, nas nossas vidas, nas nossas pesquisas, né? Pensar essas interseccionalidades de classe, de raça, de gênero e de sexualidade, né? Porque tudo isso imbrica também nas relações de sexualidade. Então, há um esforço, né, de estar o tempo todo tendo que provar. Teve uma enfermeira que disse, olha, todos os dias eu venho trabalhar de salto. Posso dar plantão de 48 horas, mas eu venho de salto porque eu tenho que me distinguir das demais pessoas, né? Porque assim, ela dizia que se ela tivesse com a rasteira, ela ia ser confundida, né? E ela sempre era confundida, ela não era confundida com a médica. Ela era sempre confundida com a pessoa, né, enfim, uma profissional da limpeza, uma profissional, enfim, outros profissionais, outras pessoas que não eram da área. Então, ela sempre trazia essa confusão de papéis, né? Como a professora Ana Cláudia falou, eu estou dentro do consultório, eu posso estar ali, posso ser chamada, chame a chefe quando eu chego para falar, certo, cadê a chefe? Né? Cadê a médica? Então, isso é muito emblemático, isso é muito cruel, né? Isso causa dores e feridas que talvez nunca serão cicatrizadas, porque esse cuidado, né, que a gente sempre espera que o outro tenha com a gente não tem com a gente, que a gente tem com o outro, a gente não tem com a gente. Então, são feridas que vão ficando em aberto e que vão trazendo uma exaustão, um isolamento e a solidão muito forte da mulher negra, porque o reconhecimento de ser negra, o reconhecimento de ser uma profissional, mesmo tendo ali o diploma, né, que a gente esfrega na cara, assim, é meu diploma, eu passei anos me formando, eu estudei, eu passei, eu fui para a banca, mesmo assim, às vezes, a gente nem consegue, né, identificar esse lugar, né, inclusive eu passei por isso também na minha formação, a gente não conseguir reconhecer enquanto uma profissional, enquanto uma mestra, enquanto uma doutora, enquanto uma graduada, né? Porque a sociedade diz que esse lugar não é para a gente, né? E essas profissionais de saúde também não são diferentes, porque a gente está nesse racismo estrutural, né? Infelizmente, e a gente precisa cada vez mais questionar tudo isso. E aí agora eu queria abrir para debates, perguntas, colocações, fiquem à vontade. Podem se inscrever no chat, levantar a mão por aqui.
Quem vai? Gente, enquanto vocês aí criam coragem, né, para perguntar, eu só queria agradecer a Ana Carla, né, porque ela foi fundamental nesse processo. Ela fez as entrevistas e conduziu assim tudo da melhor forma possível, e está contribuindo o tempo inteiro também com todo o processo da pesquisa, análise, as apresentações, né? Então, uma parceira muito grande aí nesse projeto, que acreditou nesse projeto, né? Porque é isso, tem que ter dedicação e acreditar naquilo que a gente vai fazer. Mas eu também queria agradecer, eu não sei se ele está por aqui, é o Felipe Bernardo e o Alan Pietro, que foram os dois bolsistas de iniciação acadêmica que participaram dessa pesquisa. Eles fizeram um trabalho muito bacana em torno de levantamento de dados, a gente fez um trabalho muito grande desde 2020, né, a gente vinha acessando conteúdos mesmo audiovisuais para poder fazer um trabalho em torno do que era produzido sobre os profissionais de saúde, eles também que pensaram, tiveram a ideia do podcast, então eu agradeço muito a contribuição, né, dos dois e de Ana Carla nesse processo. Obrigada, professora Ana Cláudia. É uma satisfação muito grande contribuir com esse campo tão denso de conhecimento. Alguém quer falar? Miranete, fique à vontade. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todas a vocês. É uma satisfação muito grande participar, né, da apresentação dessa pesquisa pela segunda vez, e cada vez ela vai nos desnudando uma série de reflexões, uma série de questionamentos, além das emoções todas, né? É muito emocionante ouvir, né, a fala de vocês, a descrição, o processo e o depoimento, né? E aí, assim, eu fico pensando nesse momento, eu fico me perguntando que existem alguns imbricamentos, né, nessa questão, além do fato de as mulheres serem médicas, serem negras, né? E eu fico me perguntando o grau de profundidade que tem o fato de essa categoria médica ela ser discriminatória em relação às outras categorias dos profissionais de saúde. Como que vocês avaliam, não é, essa questão? Porque é uma questão muito séria. Eu estou, esse ano, fazendo 50 anos de formada em medicina, não é? E, assim, a gente, no decorrer do tempo, nas várias situações que passa, tanto na assistência, como em alguns momentos, quando a gente está fazendo atividade, licença que eu vou recusar. Perdão, voltou meu som? Bom, então eu fico me perguntando, né, como muitas vezes a gente foi para dar aula para os meninos de medicina, no eixo de humanidades, quando a gente trabalhava a questão da doença falciforme, e ia mostrar a relação direta que essa doença tinha com a população negra, e a forma como eles se comportavam era uma forma assim muito de descaso, de desatenção. Eram estudantes de medicina já faz um bom tempo, né? A gente espera que tenha mudado, né, ao longo desses anos, mas é um comportamento que é de uma certa presunção, que, né, a gente percebia. Eu digo percebia porque eu não tenho tido essa prática mais recente com estudantes de medicina, se ainda está vigorando, não é, esse comportamento, não é, deles, no sentido de se colocar acima das demais categorias da equipe multiprofissional. Não é? Então, eu acho que, além da questão
das mulheres negras, a gente tem a questão do fato de ser médica, né? Que traz dentro disso esse ranço que a gente já luta por um empoderamento para ser reconhecida como médica, e as mulheres negras, nós, né, quando nos definimos como tal, ainda um segundo desafio, não é, para esse empoderamento. Então, eu fico pensando de como que a gente trabalhar no sentido de contribuir para desmistificar, desvendar, né? Tirar esses véus desse comportamento presunçoso do profissional médico, né? E como a gente tem uma situação agravada, o fato de ser mulher e, em sendo mulher, ser negra, né? Dentro dessa categoria. Né? Então, eu fico me colocando assim e perguntando qual é o caminho desse empoderamento maior, no caso, não das mulheres enquanto tal, porque quando eu entrei na faculdade, minha turma tinha menos mulheres, mas não era proporcionalmente assim, há 56 anos atrás. Não era uma coisa tão gritante, né? Era uma desproporção bem razoável, mas tinha um empoderamento no sentido feminista de serem mulheres médicas, né? Então, aí se acrescenta a isso o empoderamento em ser mulher e mulher negra e médica. Então, o que é que tem mais peso? O que é que a gente deve fazer o maior enfrentamento? É na questão racial, para que essas mulheres, né, se empoderem enquanto mulheres negras, sejam reconhecidas como tal, e secundariamente a categoria profissional, porque essa categoria profissional para as mulheres negras vai ter discriminação em qualquer categoria se a pessoa for negra. A gente tem, não é, essa prática, não racista na nossa sociedade. Então, assim, mais para a gente, não é, vocês esclarecerem por onde vocês fazem a compreensão dessa questão, porque ficou muito me martelando. Eu disse, pô, meu Deus, eu já faço esse tempo todinho e a gente ainda faz esse enfrentamento com um viés ainda, né, mais forte, que é o viés da questão racial, que a gente não enfrentou anteriormente, porque naquele momento maior era o fato de ser mulher, estar entrando na faculdade e, como médica, a gente se empoderar, né, dessa categoria profissional. Mas, assim, aí queria voltar, né, e parabenizar, porque essa pesquisa é de uma importância fundamental na academia, na gestão, em todas as áreas, porque nos remete, né, à reflexão e a gente ir clareando os caminhos de por onde, né, a gente fazer esses diversos enfrentamentos. Se único, se diverso, se simultâneo, como é que, né, se dá esse enfrentamento. Obrigada. Obrigada, Miranete. Mais alguém? Tem uma pergunta no chat, Ana. Tem sim, eu vou ler. Só queria ver se mais alguém queria falar. De Estelina Vasconcelos, ela diz parabéns pela pesquisa. Professora, nas entrevistas, vocês identificaram o quantitativo de mulheres negras que tentaram suicídio ou que vivem à base de medicamentos por causa da interseccionalidade de raça, classe, gênero e sexualidade? Bom, são esses dois questionamentos. E aí, se não tem mais nenhuma inscrição, eu passo para a professora Ana Cláudia. Tá, vamos lá. Deixa eu responder a Estelina, que é mais fácil, né? De Miranete vai demandar mais reflexões. Então, a gente não fez parte do nosso questionamento a questão do suicídio, certo? Eu trouxe esse dado aqui para a gente mostrar o quanto isso
é recorrente, né, principalmente na classe médica. Mas a gente perguntava para as mulheres se elas passaram a fazer uso de medicamentos, né, se elas procuraram alguma ajuda profissional ou não profissional, e o que a gente pode pensar a partir da experiência dessas 14 mulheres, né, é que essa relação de classe, gênero e sexualidade vai pesar, sim, né, nesse processo de adoecimento, né, e isso leva a elas, por exemplo, à dependência de medicamentos, né, isso é algo, inclusive, que na literatura médica mostra que os médicos, né, principalmente acessam esses medicamentos, principalmente para dormir, né, que é uma coisa que é muito presente nas narrativas da profissão. Mas a gente não levantou esse tipo de dados, né, de suicídio. Eu acho que daria uma pesquisa muito interessante, muito legal, quem tiver aí disposto a fazer, Miranet, mas, assim, é um número muito grande, né? Um profissional médico cometer suicídio por mês em Pernambuco, só em Pernambuco, né? Então, tem aí muitas questões aí para serem pensadas, e com certeza a análise dessa questão do suicídio, ela tem que passar por a interseccionalidade, raça, gênero e sexualidade, porque isso é fundamental, ou do contrário, a gente vai ter leituras parciais sobre esse fenômeno. E aí, puxando um pouco para o que Miranet falou, né, assim, bom, não, a gente não tem, assim, uma receita exata do que fazer, né, eu acho que são tentativas, né, que a gente pode mostrar, principalmente através de dados e através dos dados das pesquisas mesmo que são realizadas, né? Mas, por exemplo, a proposta do Enegrecendo Currículo é justamente atuar nesse campo de formação médica. Por quê? Porque, historicamente, esse campo, ele é um campo, né, elitista, sexista, patriarcal e heterossexual. Então, são muitas intersecções aí num campo só, né? Você tem a história médica no Brasil, ela é uma história da elite branca, né? Por isso que uma das coisas que eu acho fundamental nesse processo de repensar esse lugar da medicina e o lugar do médico e da médica dentro desse processo, passa também por um processo de rever a posição dessa categoria dentro da nossa sociedade, e passa pelo aquilo que eu falei na apresentação, que Lélia Gonzalez estava chamando a atenção, que é a questão do privilégio racial. É uma profissão majoritariamente branca, majoritariamente esse campo é composto pela branquitude, né? Então, há que se haver deslocamento aí dentro desse campo, a participação de pessoas não brancas nesse espaço formativo é fundamental, né? Tanto como docentes e alunos, também como professores, né? Porque há que se repensar esse lugar e essa formação também que é construída. Então, assim, o que é que você vê no currículo geral da medicina, né? E por isso, porque, quando você pergunta, por que esse é uma categoria discriminatória, né? Porque o que é que você aprende, né, nesse campo, assim? Você vai ter aí a perspectiva de uma humanidade, né, pensada a partir de marcadores hegemônicos, né, do homem branco europeu. É esse conhecimento produzido por esses corpos que são reproduzidos dentro da medicina. Então, assim, há uma perspectiva hegemônica da branquitude mesmo, assim, para usar os termos da Bell Hooks mesmo, é a supremacia branca. E a supremacia branca, ela vai ter esse caráter discriminatório, né? Por que é uma profissão que
ela vai sempre se colocar nesse espaço, né, de discriminar as outras profissões, né? E aí há um embate muito grande nesse campo da saúde, que a gente sabe, na valorização mesmo dessa profissão, né? Que não passa só por uma questão econômica, não é só uma questão econômica, tem uma questão de classe, de raça presente aí, muito grande, né? Óbvio que as pessoas, principalmente os mais jovens, né, quando optam por fazer medicina, eles também estão optando por uma profissão que vai lhe dar mais status, uma profissão que vai lhe dar um salário melhor comparada às outras profissões, né? Mas há aí também um processo identitário com essa profissão, né? Que tem a ver com o acesso que essa elite branca ela tem a esse espaço, né? Então, assim, se você tem um espaço que é majoritariamente branco, ele vai reproduzir, né, como a Sueli Carneiro vai dizer, uma epistemologia branca, né? Então, isso essa engrenagem ela vai funcionando o tempo inteiro. Então, por que é difícil trazer à tona dentro desse campo a questão racial, né? Por que é difícil trazer a questão de gênero, né? Que já, comparada à questão racial, digamos, já avançou e muito dentro desse campo da saúde. Mas avançou, Miranete, numa perspectiva muito de representatividade, né? Por exemplo, hoje você tem, as mulheres, elas são quase a maioria, ou quase, daqui a pouco elas superam os médicos, né, na formação. Mas essa representatividade não necessariamente tem significado de distribuição de poder, né? Porque as mulheres, elas vão ocupar aí, dentro desse campo da medicina, alguns segmentos dessa formação, né? Quanto mais complexa digamos, esse campo e mais prestígio ele tem, mais ele é acessado por esse corpo, né, de um homem branco de elite, né? E as mulheres, elas vão ser maioria, mas elas não estão nesse poder de decisão, elas não estão, a distribuição de poder continua ainda sendo centrada nessas pessoas, né? Então, há sim que se pensar a reformulação mesmo do currículo dessa área, né? Para, de fato, inserir essa diversidade, né? Não só na questão representativa, não é só colocar negros dentro da medicina, mas transformar, né, essa estrutura mesmo que tem essa base elitista, racista, sexista, aí pautando mesmo o que se pensa, né, o que se faz dentro desse campo, né? Do contrário, continua sendo, né, um campo de reprodução dessas desigualdades, e não um campo onde essas reproduções elas podem ser repensadas e refletidas na sua própria formação, né? Eu tenho certeza que se a gente invertesse o vértice da pirâmide, que eu mostrei lá, se os médicos estivessem lá na base, né, e a ACS ganhasse mais, estivesse mais acima, como isso ia mudar, né? Porque você tem aí uma ocupação majoritária mesmo de uma elite, né, branca ocupando esse espaço. E isso significa mais prestígio, isso significa uma renda maior, isso tem um monte de significados que são atrelados a esse campo, né? Por que eu chamo a atenção para essa ideia do racismo genderizado? Porque não tem como você pensar isso sem pensar a questão de raça e de gênero, atreladas, né? Juntas, não dá para dizer, já conquistamos 50% da formação médica é de mulheres e 50% é de homem. Tá, isso vai ser bom para a representatividade, mas não necessariamente vai mudar as estruturas, a gente tem que mudar mesmo, né, a visão mesmo, a própria visão de mundo mesmo, né, uma visão de mundo
pautadas nessas diferenças e nessa distribuição de poder mesmo aí dentro desse campo. Então, não basta ter mulheres dentro da medicina, porque ela vai continuar sendo sexista, e não basta também só ter pessoas não brancas dentro da medicina, porque ela vai continuar sendo racista, né? Então, há que se haver realmente um deslocamento aí, que não é fácil, né? A gente está tentando fazer isso na nossa sociedade já há muito tempo, né? E a gente tem, pela própria formação brasileira mesmo, uma rejeição muito grande de tratar, de levar a sério as questões raciais, sabe? É difícil, por exemplo, a gente compreender dentro desse campo da medicina que a questão racial e a questão de gênero, elas são transversais, né? Elas passam por toda a formação, elas passam por todos os campos, né? Desde o mais técnico ao mais teórico, ela vai passar, vai cortar todas essas dimensões, né? Então, ela tem que ser pensada em tudo, né? E não é fixação de feminista negra, não, mas é porque isso é a nossa realidade mesmo, sabe? Como a gente pode mudar essas estruturas, né? É justamente atrelando mesmo essa verticalidade mesmo dessa discussão transversais em todo o campo de formação, né? Porque o campo de formação ele é um medidor também do campo de atuação profissional. Então, se nós estamos formando pessoas, né, com base numa ciência hegemônica, né, de uma humanidade que é pensada a partir de um corpo branco hegemônico, nós também, na atuação profissional, vamos estar reproduzindo isso, né? Outro dia eu estava lendo que a medida de todas as coisas no mundo, na nossa ciência, na nossa formação, ela é sempre a do branco europeu, né? O conhecimento mesmo, né? A nossa episteme é pautada nesse modelo, né? Na reprodução, inclusive, desse modelo, às vezes sem adaptação. E eu estava lendo alguma coisa que falava sobre, como é que chama aquela medida que é o IMC, que é aquela que você faz, esqueci o nome técnico para isso, gente. De massa? A medida massa, que você faz quando você vai esqueci. Índice de massa corporal. Isso, exatamente. E aí eu estava lendo como foi estabelecido a média para isso, né? A média, né, do índice de massa corporal, ela é baseada a partir de um corpo de um homem branco europeu, né? Essa é a medida, né? Reproduzida em todas as outras áreas. Então, daí você tira, né, a dificuldade que nós temos mesmo de desconstruir, de descolonizar mesmo o nosso pensamento, principalmente dentro da medicina, né, de realmente levar a diversidade como um ponto fundamental para se pensar a própria produção de conhecimento dentro disso. E ninguém questiona esse índice de massa corporal, a gente reproduz, né? Óbvio, né, pode ter ali uma adaptação ou outra, mas ninguém questiona, né, que esse modelo não serve para todos, né? Que esse modelo tampouco serve para a Europa, né? Ainda mais para os outros locais, né? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios aí pela frente, né? Eu espero que essa pesquisa, né, esse projeto do Enegrecendo Currículos, possa trazer alguma contribuição para a gente contribuir mesmo com esse debate, né? É o que eu espero. Mas são muitos desafios, Miranete. Obrigada, professora Ana Cláudia. A cabeça fica fervendo, cheia de informações, né? Mas eu quero dizer que, enquanto a mulher negra, mãe de filha negra, né, o racismo, ele dói, ele causa adoecimento, ele machuca muito, né? E é um compromisso nosso, enquanto pessoa, né, trazer perspectivas, né, das nossas experiências, da construção científica, enfim, esse emaranhado todo, para que a gente desconstrua, né, todo esse racismo que está aí colocado
inclusive pensando na mudança, né, de gestão, numa mudança de currículo, numa mudança de comportamentos, né, porque eu acho que isso tudo junto causa uma mudança social, né, a mudança social é feita a partir das experiências, e essas experiências todas contribuem, né, especialmente trazendo perspectivas de mulheres negras que constroem ciência, que está dentro de uma universidade pública, trabalhando e construindo conhecimento, educando, compartilhando com pessoas brancas e não brancas, né? Então, isso já traz uma mudança. E eu quero deixar aqui, né, dito a importância da professora Ana Cláudia Rodrigues, do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, assim como na pós-graduação, né? Ela, junto à professora Lady Selma e tantas outras pessoas negras dentro daquela estrutura, né, embranquecida, tem feito, né, toda a diferença na formação, né, de tantas e tantos profissionais. E aí, né, dito isso, né, trazer mesmo esse chamamento, né, acho que quem está aqui já recebeu esse chamado, mas trazer muito mais para contribuir com a pesquisa, né, que com as nossas experiências, a gente está tendo grande dificuldade na pesquisa de conseguir entrevistar pessoas negras, né, isso é um dado muito importante. Por exemplo, hoje eu entrevistei uma pessoa de uma das universidades públicas de Pernambuco, e ele disse, olha, na minha sala são 70 e poucas, tem 3 pessoas negras na minha turma, né? De outra universidade tem 60 e poucas, e nessa outra universidade não tem cotas, e aí tem 2 pessoas negras apenas. Então, assim, são dados alarmantes, são dados que a gente não vê, né, nos currículos, a discussão sobre gênero, sobre raça, né? Infelizmente, a gente ainda vê profissionais de saúde despreparados para lidar com as questões raciais, né? Ah, chegou com uma crise de ansiedade. Chegou por quê? Não, porque a menina chamou de negro, chamou de macaca, chamou de... Enfim, não existe uma preparação ainda, né, da sociedade para pensar a partir das especificidades, né, da população negra. Então, esse chamamento, né, essa produção que a professora Ana Cláudia traz para a gente, né, toda a estrutura que a gente está tentando, né, e tem dialogado muito com a Secretaria de Saúde, tem dialogado com a Secretaria da Mulher, né, então tudo isso é importante porque são profissionais, são pessoas que estão, né, tanto pensando na gestão quanto pensando na prática, mas também de alunos discentes, né, que estão no processo de formação, né, que muitas vezes no processo de formação não consegue ter o entendimento sobre as especificidades de gênero, raça, classe e sexualidade, né? Isso passa despercebido, né? Muitas vezes na formação, nas diversas formações, né? Na mais de medicina, se torna ainda pior, né? Então, a gente precisa compreender e trazer essas ações articuladas de forma geral, né? Quero deixar aqui nossos agradecimentos, não sei se a professora ou Miriam quer falar mais alguma coisa, se não, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer, né, a todas vocês, a todos que estão aqui presentes. Acompanhe a gente vai dar um tempinho agora, porque vai chegar dezembro, então, muito possivelmente, a gente só vai ter o terceiro ciclo em janeiro, mas a gente vai disponibilizar, colocar o convite também nas redes sociais, a gente vai mandar aí para a Miranet também convidar as pessoas. O ciclo formativo, ele dá direito também a um certificado, né? Então, quem tiver aí interesse, permaneça, né? Sequencialmente mesmo acompanhando o ciclo. Vai ter muita coisa bacana ainda para ser discutida, a gente tem mais aí um tempinho de pesquisa, e essa formação, ela continua trazendo temas que vão ser muito interessantes, né? A gente vai ter uma formação sobre branquitude, a gente vai ter uma formação sobre racismo científico, então tem muita coisa legal aí para ser discutida. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, visitem o nosso site, né? A gente tem um site no domínio da UFPE, todas as lives elas ficam salvas lá, a gente já tem todo o conteúdo que a gente vai produzindo na pesquisa, a gente também já vai colocando nesse site, né? E o que eu poderia dizer ainda é que
reproduzam, né? Levem essas informações para outros profissionais de saúde, né? Se você puder ajudar a gente indicando pessoas, estudantes ou profissionais negros, né? Professores que estejam atuando aí nos cursos de graduação aqui de Pernambuco, se puder indicar para a gente, né? Ou pessoas que são referências, né? Pessoas negras que são referência nesse campo também, indica para a gente que a gente vai procurar essas pessoas, né? Porque o trabalho continua, nós estamos aí, vai demorar um pouco ainda para terminar a pesquisa, mas a gente acolhe aí a indicação de vocês, né? E eu desejo para vocês aí um restante de dia, né? Tranquilo, Ana, calmo, né? E é Ana, eu isso. queria dar um recadinho, por Pode favor. falar, pode falar. Pois é, eu queria convidar, não é, a todas as pessoas que ainda estão presentes, não é, para o 11º Encontro Estadual de Saúde da População Negra, que vai acontecer na próxima semana, no dia 22, pela manhã, online, e que a gente vai ter a participação de doutora Ana Cláudia Rodrigues, a Ana Carla Lemos, e é importante que vai ser o lançamento do perfil epidemiológico da população pernambucana com recorte racial relacionado aos sistemas de informação do ano de 2021. Então, estão todos convidados. Eu passei para vocês, e aí vou passar para a Ana de novo e a Ana Carla o convite, e vocês divulguem, por favor, tá certo? A gente agradece muito, vai ser muito importante que a gente tenha uma boa participação. Muito obrigada mais uma vez, viu, Ana? As duas Anas. Nós que agradecemos, né? Até breve. E dia 22 estamos juntas e juntos novamente. Viu? Um beijo, minha gente. Boa Obrigada. tarde. Se cuidem.